Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior, nós conversamos sobre proteínas e aminoácidos. Agora nós vamos trabalhar enzimas. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que enzimas são biocatalisadores. A química usa muito o termo catalisador. Você vê isso muito em química. Vamos usar o termo bio porque a gente está estudando na matéria de biologia. Então, primeira coisa, molécula orgânica de natureza proteica. Então, a maioria, 90% das proteínas é de origem proteica. Porém, o que acontece aqui? Eu tenho proteína que não é de origem proteica, como, por exemplo, a ribosima. Ela é uma molécula de RNA. Então, nem todas as proteínas são de origem proteica. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Que agem nas reações químicas das células, acelerando a velocidade do processo. O que eu quero dizer com isso? Se você se alimenta, tem o seu processo digestivo no seu estômago, se porventura fosse demorar a sua digestão em meia hora, com o processo enzimático, com as enzimas, isso vai demorar 10 minutos. Por quê? Porque é uma ação das enzimas. Sem alterá-las, não é consumida na reação. Ou seja, a enzima ela realiza o processo, não há alteração nenhuma e ela também não é consumida. Ela continua, ela permanece ali do mesmo jeito, com a mesma função, diminuindo a energia de ativação. Vamos comparar aqui o que eu acho que vai ficar perfeito para você entender como que é a ação enzimática. Qual é o processo da enzima? Suponha que tem um saco de cimento que eu preciso carregar. O que vai acontecer ali? Eu preciso carregar esse saco de cimento. A partir do momento que eu peço ajuda a você, que é meu aluno, o que vai acontecer ali? Você vai ser a enzima. Como que você vai ser essa enzima? Você vai me auxiliar, você é uma enzima que vai me auxiliar. Nós vamos fazer o quê? Essa energia minha, ela vai ser diminuída porque eu vou usar a sua energia enquanto enzima também, e principalmente não vai alterar, não vai ser consumida na reação, ou seja, você fará o seu esforço e vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Mas caiu no Enem, o que é uma enzima? É um biocatalisador, acelera as reações químicas, porém não é consumida na reação. Basicamente seria isso. Continuidade aqui, primeiro quero te pedir desculpa numa situação. A palavra catalisador não é escrito com Z, é escrito com S, tá? Eu fiz essa correção aqui. Então a gente vai falar agora da especificidade enzima-substrato. Primeiro, o que quer dizer o substrato? É um lipídio, um carboidrato, por exemplo. Então a enzima é específica para agir com lipídios e agir no carboidrato. Então aqui uma coisa importante. Ela é altamente específica. O que eu quero dizer com altamente específica? A enzima ela vai agir naquela função dela. A enzima que está na boca vai agir na boca, jamais no estômago. A enzima do estômago jamais vai agir na boca. E assim sucessivamente. Ou seja, a enzima ela é específica e nós falamos anteriormente sobre a reação dela. Ela permanece igual. Geralmente a enzima é uma proteína terciária com forma tridimensional. O que quer dizer isso? Quer dizer que há um centro ativo, eu fiz um desenho aqui, tá? Há um centro ativo e esse centro ativo, ele é ativado e essa enzima encaixa perfeitamente no local dela para que haja reação. Se acontecer alguma alteração nesse centro ativo, essa enzima ela não vai conseguir agir. Você quer um exemplo claro? Sua mão, né? Você tem a sua mão aqui. Então aqui é como se fosse o centro ativo. A enzima vem e encaixa perfeitamente. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, nesse centro ativo, fechei a mão. O que vai acontecer? A enzima não vai conseguir encaixar perfeitamente. Então, este é o processo enzimático. E a gente conhece ele como o modelo chave-fechadura. O que quer dizer isso? É para mostrar para você que ela é específica. Chave-fechadura. A chave da sua casa só abre e fecha a porta da sua casa, não vai na do vizinho. Isso é enzima. A enzima própria para cada substrato. Então, no momento, basicamente, seria isso. Anteriormente, nós estudamos
a respeito do que são as enzimas, de como que ela age, a especificidade dela, mas tem fatores que afetam essa ação enzimática. Esses fatores estão relacionados à temperatura, pH, o pH e a concentração do substrato. O que significa isso? Aqui a gente vai falar de equilíbrio, de certa forma. Temperatura. Tem certas enzimas que ela age a 40 graus. É o ponto máximo dela para ela começar a fazer o que? A desnaturar, começar uma nova reação. Só que por algum motivo, por alguma forma, se atinge um valor superior a 40 graus, onde ela vai até o seu ponto máximo, que é 40. Mas se por algum motivo ela ultrapassa os 40, ela vai, por exemplo, para 45 graus, isso vai afetar a ação enzimática daquela enzima. Ela não vai conseguir realizar a sua reação química. Um outro fator que altera aqui é o pH. O pH, que significa potencial hidrogeniônico, ele vai de 0 a 14. Também estudado em química. De 7 para baixo, pH é ácido. De 7 até 14, o pH é básico. 7 é um pH neutro. Por exemplo, o pH da nossa boca é um pH neutro. Ele é 7. Mas alguma coisa afetou a sua boca, alguma coisa afetou a ação enzimática na sua boca, o que vai acontecer? Vai afetar a ação enzimática da boca. São exemplos. Aqui a concentração de substrato. Lembra que eu falei que substrato é lipídios, é carboidratos? Então aqui eu tenho uma concentração de substrato. Vamos supor que a gente esteja falando da sua alimentação. Então você vai comer, por exemplo, arroz. Arroz e macarrão. Então você vai comer arroz e macarrão. Vai ter ação enzimática. Você comer um pouco. Só que você resolve comer muito. Você resolve comer mais. Você resolve comer 4, 5 pratos de arroz com macarrão. O que vai acontecer? O seu organismo vai entender que a enzima vai lá e vai conseguir agir na digestão. 2 ele talvez consiga. Quando começa 3, 4 vezes sucessivamente, a enzima atinge um ponto de saturação que ela não vai conseguir mais agir naquele momento. Ela age, mas ela vai ter que esperar essa ação acontecer para novamente voltar a agir. O que é um ponto de saturação? Vou te dar um exemplo. Tem água com açúcar. Então eu peguei açúcar, misturei na água, vai dissolver. Peguei mais açúcar, misturei na água, vai dissolver. Mais açúcar, misturei. Vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais dissolver esse açúcar na água, ele vai ficar no fundo. É quando ele atingir o ponto de saturação. A enzima é a mesma coisa. Espero que você tenha entendido. Agora nós vamos fazer uma atividade juntos. Vamos fazer 2 atividades sobre enzimas, como eu te falei, para a nossa aula ficar mais interativa, tá? Então a primeira questão está dizendo o seguinte: marque a alternativa que indica corretamente a função das enzimas no organismo. Então aqui pode ser questão aberta de Pisa. Então eu vou ter que procurar a função das enzimas no organismo. Letra A. Atuam retardando a velocidade da reação. Letra B. Atuam aumentando a velocidade da reação. Não atuam na velocidade da reação. Atuam apenas degradando substâncias. Então, qual que seria a função da enzima? Se você for analisar, nós fizemos a comparação do saco de cimento. Vocês lembram? Então, o que acontece? Eu preciso pegar um saco de cimento, preciso da ajuda, da sua ajuda. Você é enzima. Então, o que vai acontecer? Obviamente que ao carregar esse saco de cimento com a sua ajuda, que é a enzima, eu vou aumentar a velocidade da reação. Então, a resposta correta, a letra B, de bola. Não atuam na velocidade da reação? Jamais. Atua apenas degradando substâncias? Como é que ela vai atuar só degradando substâncias? Cuidado com essa palavra apenas. Geralmente, quando aparece apenas, é uma atividade que não é. E atuam retardando a velocidade da reação? Olha o exemplo que eu dei do saco de cimento. Então, com a sua ajuda, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a velocidade da reação. Com certeza, a letra B é a correta. Mais uma atividade. E baseada nessas 4 atividades, acho que a gente faz também um resumo do que nós já estudamos. A aula, pelo menos na minha concepção, está muito proveitosa. A primeira questão, essa questão caiu numa questão de vestibular, é para você colocar verdadeiro ou falso, tá? As enzimas têm todas o mesmo pH ótimo? Não.
que acontece aqui quando se trata de pH? Eu tenho o pH ácido de 0 a 7. Recordando um pouquinho na aula anterior, eu encontro muito esse ácido no estômago. Eu tenho o pH neutro, seria 7, encontrado na boca. Eu tenho o pH básico, de 7 a 14, encontrado principalmente no intestino delgado. Então, as enzimas têm todo o mesmo pH ótimo, é como se elas funcionassem com o mesmo valor de pH. Então, resposta F, falsa. A outra, a temperatura não afeta, sublinha até isso aqui, ó. A temperatura não afeta a formação do complexo enzima-substrato. A temperatura não afeta ou a temperatura afeta? Quando nós estudamos lá na temperatura, a gente viu que tem enzimas que trabalham até 40 graus. Passou de 40 graus, o que acontece com ela? Ela vai desnaturar. Então, aqui está falando que não afeta. Então, ao contrário, afeta. Então, seria falso. A desnaturação acima da ótima reduz a atividade enzimática. Essa responde essa. Lembra do gráfico da temperatura? Quando passa de 40, o que acontece? Há uma desnaturação, ou seja, a enzima ela não vai fazer o trabalho proposto. Então, a desnaturação acima da ótima reduz a atividade enzimática? Com certeza. Resposta V. Vamos ver essa. A concentração do substrato afeta a taxa de reação de uma enzima. O que seria a concentração do substrato? A última coisa que nós estudamos. Eu fiz até um desenho nessa parte do quadro. Coloquei 3 itens assim para você entender. E dei o exemplo da água com açúcar, se não me engano. Que você coloca uma quantidade de açúcar, dissolve, coloca outra, dissolve, coloca outra. Vai chegar um ponto que ela vai atingir o ponto de saturação e ela não vai mais dissolver. Então, a concentração do substrato afeta a taxa de reação de uma enzima? Com certeza, verdadeiro. Então, basicamente é isso. Agora é sua vez, faça as atividades, mande as suas dúvidas que eu estou à sua disposição.